Alguma vez você já se perguntou o que realmente acontecerá quando Jesus voltar? A Bíblia revela segredos chocantes sobre esse dia, um evento que mudará tudo o que você conhece. Guerras, sinais proféticos, um juízo final e até mesmo uma cidade feita de ouro. Mas aqui está a questão: você está preparado para enfrentar esse momento? A verdade é que muitos estão vivendo como se Cristo nunca fosse voltar. E se ele aparecesse hoje, neste exato instante? Será que sua vida resistiria ao julgamento divino? Cuidado! As escolhas que você faz agora definirão seu destino eterno. Neste vídeo, vamos revelar 7 verdades bíblicas que vão te deixar de queixo caído e mostrar como escapar da condenação que aguarda os despreparados. Atenção! Se você ainda não é inscrito no canal, clique agora em inscrever-se. Milhares já descobriram essas revelações, mas muitos ainda estão perdidos. Não seja como aqueles que ignoraram a Arca de Noé. O tempo está se esgotando e cada segundo conta. Fique até o final. Sua eternidade depende disso. Imagine um amanhecer que não termina. Um dia em que o próprio Criador descerá das nuvens, com trombetas ecoando pelos 4 cantos da terra. Desde os tempos apostólicos, a promessa da volta de Cristo acalenta o coração dos fiéis, como uma bússola que guia cada passo na jornada da fé. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 16-17, descreve esse momento com palavras que arrepiam. O Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não se trata de um conto de fadas, mas de uma realidade iminente que transcende a compreensão humana. Quem já não sentiu um frio na espinha ao pensar que a qualquer instante tudo pode mudar? A esperança dessa volta não é passiva. Ela exige que vivamos como quem aguarda um tesouro escondido, pronto para ser revelado. Você já parou para refletir no que significa aguardar? Não é como esperar um ônibus que pode atrasar, mas como um noivo que prepara cada detalhe para receber sua amada. Jesus usou exatamente essa metáfora em Mateus 25:13, falando das virgens prudentes que mantinham suas lâmpadas acesas. A lição é clara: a espera exige ação. Não adianta só cantar hinos ou decorar versículos. É preciso manter o coração limpo, como um altar onde o Espírito Santo habita. E aí, amigo, sua lâmpada está cheia do óleo da fé, ou você tem deixado a rotina apagar a chama? A hora de reacendê-la é agora, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mateus 5:6. Talvez você esteja pensando, mas já faz 2000 anos e ele ainda não veio. Ah, meu irmão, o tempo de Deus não é como o nosso. Pedro alerta que um dia para o Senhor é como 1000 anos. A demora não é descaso, é misericórdia. Enquanto o relógio celestial não toca, Deus dá a cada um de nós a chance de corrigir rotas, perdoar inimigos e abraçar os perdidos. Lembra da figueira que não dava frutos? Jesus a poupou por um tempo, esperando que ela produzisse. Lucas 3, 6, 9. Da mesma forma, ele espera por você. Quantas figueiras estéreis ainda têm recebido uma última oportunidade? E quando esse dia chegar, não será um evento discreto. A Bíblia diz que todo olho verá, Apocalipse 1:7. Desde o morador de uma vila remota até o executivo numa torre de negócios. Ninguém ficará de fora. Imagine a cena. Céus se abrindo, anjos entoando cânticos, e Jesus, o Rei dos Reis, descendo com poder e glória. Não haverá como esconder-se ou dar desculpas. Será o ápice da história humana, o momento em que todas as promessas se cumprirão. E você estará entre os que correm para abraçá-lo, ou entre os que tentam se esconder nas sombras? A resposta está em como você vive hoje. Por fim, pense naquela sensação de encontrar alguém que você ama depois de uma longa espera. Agora multiplique isso por infinito. A volta de Jesus não é um fim, mas um recomeço. A porta para uma eternidade sem lágrimas, onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21. Enquanto isso, viva cada dia como se fosse o último. Ore como se fosse sua última conversa com o Pai. Ame como se fosse sua última chance de servir e compartilhe a fé como se fosse sua única missão. Porque no fim das contas, não há nada mais urgente do que estar pronto. Você já olhou para o mundo ao seu redor e sentiu que algo grandioso está prestes a acontecer? A Bíblia está repleta de sinais que apontam para a iminente volta de Jesus, e muitos deles estão se intensificando diante dos nossos olhos. Em Mateus 24, Jesus fala sobre guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes como o princípio das dores. Mateus 24:8. Hoje, não é difícil perceber que esses sinais estão se multiplicando.
Guerras civis, conflitos internacionais, desastres naturais cada vez mais frequentes. Tudo isso nos lembra de que o relógio profético está avançando. Mas calma, isso não é motivo para desespero, e sim para vigilância. Um dos sinais mais marcantes é o retorno de Israel como nação. Em 1948, após quase 2000 anos de dispersão, o povo judeu voltou a ter um estado próprio, cumprindo profecias como a de Ezequiel 36:24. Eu vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Israel é como um relógio profético vivo, e cada acontecimento no Oriente Médio nos aproxima mais do cumprimento final das Escrituras. Você já parou para pensar como um pequeno país pode ser tão central no plano de Deus? Além disso, a Bíblia fala sobre o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Olhe ao seu redor. A corrupção, a violência, a falta de empatia e o egoísmo estão em alta. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo descreve os últimos dias como tempos difíceis, onde as pessoas seriam amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, soberbas. Não é exatamente o que vemos hoje, mas em meio a esse cenário há uma oportunidade: ser luz. Enquanto o mundo mergulha nas trevas, os filhos de Deus têm a chance de brilhar ainda mais. Como está o seu brilho? Outro sinal que não pode ser ignorado é a globalização do Evangelho. Jesus disse em Mateus 24:14, "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Hoje, com a internet e as redes sociais, a mensagem de Cristo alcança lugares que antes eram inacessíveis. Missionários estão levando a palavra a tribos isoladas e até mesmo perseguidos em países fechados ao Evangelho encontram maneiras de compartilhar sua fé. Isso não é incrível? A colheita está pronta e os trabalhadores estão sendo enviados. E você está fazendo sua parte? Por fim, há um sinal que muitos ignoram: a unificação religiosa e política. A Bíblia fala sobre um falso profeta e um anticristo que surgirão nos últimos dias, unindo nações sob uma única agenda. Hoje, vemos movimentos globais que buscam criar uma nova ordem mundial, muitas vezes à custa da verdade bíblica. É como se o cenário estivesse sendo montado para o grande engano. Mas, enquanto o mundo busca respostas em líderes humanos, nós sabemos que a verdadeira esperança está em Cristo. E você está firme na palavra? Ou tem se deixado levar pelas vozes do mundo? Você já teve a sensação de que algumas coisas que fazemos passam despercebidas? Talvez um segredo guardado? Uma mentira que ninguém descobriu, ou uma ação feita nas sombras. Saiba que, por mais escondido que algo pareça, há um registro celestial. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus não apenas vê o exterior, ele sonda o coração. É como aquela história de Ananias e Safira, em Atos 5:11, que tentaram enganar a igreja, mas Pedro, cheio do Espírito, revelou sua hipocrisia. O que parecia um ato secreto tornou-se um alerta para todos nós. Nada escapa aos olhos do Senhor. Meu irmão, o dia do juízo não será um tribunal qualquer. Em Apocalipse 20:12-13, João descreve livros sendo abertos, incluindo o livro da vida, onde estão registradas as obras de cada pessoa. Até mesmo as palavras ditas às escuras serão reveladas. Lucas 12. Imagine, toda mentira, todo julgamento precipitado, toda indiferença ao próximo. Tudo virá à luz. Mas não se assuste. Para quem está em Cristo, esse dia não é de condenação, e sim de libertação. Como Paulo escreveu: "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." A justiça divina não é só punição, é restauração. E o que isso significa para o seu dia a dia? É simples: viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Lembra da parábola dos talentos? Mateus 25. Os servos foram julgados não pelo que prometeram, mas pelo que fizeram com o que receberam. Deus está te observando agora, não para te acusar, mas para te guiar. Que tal começar hoje um hábito de examinar o coração antes de dormir, como Davi fazia? Ele orava: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos." É um exercício de coragem, mas também de liberdade. Você já pensou que até suas intenções mais profundas serão reveladas? Em 1 Coríntios 4:5, Paulo diz que Deus trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Isso inclui aquela inveja disfarçada de elogio, aquele orgulho mascarado de humildade ou aquele amor que só aparece quando convém.
Mas aqui está a beleza. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais transparentes nos tornamos. É como um diamante sob a luz. Quanto mais lapidado, mais brilho revela. E aí, você está disposto a deixar Deus lapidar suas imperfeições? Enquanto aguardamos esse dia, lembre-se, a justiça de Deus não é um peso, mas um convite à santidade. Não se trata de perfeição, mas de direção. Como diz Provérbios 28:3, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A confissão não é vergonha, é cura. E quando tudo for revelado, os que caminharam na luz não temerão, porque já viviam na verdade. Imagine um dia em que o céu se abre e, de repente, tudo que você conhece como realidade é transformado. A Bíblia descreve esse momento como algo tão grandioso que nenhum olho humano será capaz de ignorar. Em Apocalipse 1:7 está escrito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Não será um evento discreto ou reservado a alguns poucos. Será uma manifestação tão poderosa que até mesmo os que rejeitaram a Cristo reconhecerão sua glória. Você já parou para pensar no que sentirá ao ver o Rei dos Reis descendo em majestade? Esse dia não será apenas sobre visão, mas sobre transformação. Em Filipenses 2:10-11, Paulo diz que ao nome de Jesus se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não haverá espaço para dúvidas ou debates teológicos. A verdade será tão evidente quanto o sol ao meio-dia. E aí, amigo, você está preparado para esse encontro? Porque, no fim das contas, não importa o que você acredita hoje. O que importa é o que você fará quando estiver diante dele. Mas por que essa manifestação será tão impactante? Porque ela revelará a verdadeira natureza de Cristo. Hoje, muitos o veem como um mestre, um profeta ou até mesmo um mito. Mas naquele dia, ele será revelado como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Será como tirar um véu que cobre nossos olhos e finalmente enxergar a realidade como ela é. E você, como tem enxergado Jesus? Como um Salvador distante ou como o Senhor da sua vida? E não pense que esse será um evento apenas visual. A Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória, Mateus 24:30. Acompanhado de anjos e com uma voz que ecoará como o som de muitas águas, Apocalipse 1:15. Será uma experiência que envolverá todos os sentidos e mudará para sempre a história da humanidade. Imagine o impacto disso. Líderes mundiais, cientistas, artistas, pessoas comuns, todos sem exceção reconhecendo a soberania de Cristo. E você estará entre os que o recebem com alegria ou entre os que tremem de medo. Enquanto esse dia não chega, há uma pergunta que não pode ser ignorada. Como você tem vivido à luz dessa promessa? A volta de Jesus não é apenas um evento futuro, é um chamado para o presente. Em Tito 2:13, somos exortados a viver aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isso significa que cada escolha, cada atitude, cada palavra deve refletir a expectativa desse encontro. E aí, o que você vai fazer hoje para se preparar? Você já se pegou pensando: será que estou realmente preparado para a volta de Jesus? Essa pergunta pode parecer simples, mas a resposta exige mais do que um sim ou não. A Bíblia nos adverte a estarmos vigilantes, como um soldado em guarda, pronto para o momento em que o Senhor voltará. Em Lucas 12:40, Jesus diz: Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. A preparação não é algo que se deixa para a última hora, é um estilo de vida. E você, como tem vivido? A vigilância começa com o coração alinhado à vontade de Deus. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de buscar ativamente a santidade. Em 1 Pedro 1:13, somos exortados a preparar a mente para a ação, ser sóbrios e colocar toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Isso significa que a preparação envolve disciplina espiritual, oração, leitura da palavra, comunhão com outros crentes e um coração disposto a ouvir a voz de Deus. E aí, como está a sua rotina espiritual? Você tem reservado um tempo para se conectar com o Pai? Ou tem deixado a correria do dia a dia te afastar dele? Mas a vigilância também exige discernimento. Em Mateus 24:4-5, Jesus alerta sobre falsos cristos e falsos profetas que surgirão para enganar, se possível, até os escolhidos.
Hoje vemos tantas vozes dizendo o que é certo ou errado, tantas filosofias e ideologias que tentam substituir a verdade de Deus. Como você tem discernido o que é de Deus e o que é do mundo? A chave está em conhecer profundamente as Escrituras, pois é através delas que o Espírito Santo nos guia e nos protege do engano. E não podemos esquecer que a preparação também envolve ação. Em Mateus 25, 31 e 46, Jesus conta a parábola das ovelhas e dos bodes, mostrando que a verdadeira fé se manifesta em atitudes práticas. Alimentar os famintos, vestir os nus, visitar os enfermos. A preparação para a volta de Cristo não é apenas uma questão espiritual, é também social. Enquanto aguardamos, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5,16. E você, como tem impactado o mundo ao seu redor? Sua fé tem gerado frutos visíveis, ou tem ficado apenas no campo das intenções? Por fim, a preparação exige paciência e perseverança. Em Hebreus 10:36, lemos: Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A espera pode ser longa, mas cada dia é uma oportunidade para crescer na fé e se aproximar mais de Deus. Enquanto o mundo busca respostas em coisas passageiras, nós temos a certeza de que nossa esperança está em Cristo. E você, está disposto a perseverar, mesmo quando o caminho parecer difícil? Você já parou para pensar que cada vez que o Evangelho é pregado, estamos mais perto do cumprimento final das promessas de Deus? Em Mateus 24:14, Jesus diz: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa não é apenas uma tarefa para missionários ou pastores, é um chamado para cada um de nós. A evangelização global não é apenas um sinal dos tempos, é uma responsabilidade compartilhada. E você, como tem contribuído para essa missão? Hoje, com a tecnologia e a globalização, o Evangelho alcança lugares que antes pareciam inacessíveis. Tribos isoladas, países fechados ao cristianismo e até mesmo comunidades online estando impactadas pela mensagem de Cristo. Em Atos 1:8, Jesus prometeu: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E isso está acontecendo agora. Missionários estão arriscando suas vidas para levar a palavra, e você, mesmo sentado no conforto da sua casa, pode compartilhar a fé com alguém do outro lado do mundo. Como você tem usado as ferramentas que Deus te deu para espalhar o Evangelho? Mas a evangelização não é apenas sobre números ou estratégias, é sobre transformação de vidas. Em Romanos 1:16, Paulo declara: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cada pessoa que ouve e aceita a mensagem de Cristo é uma alma resgatada para a eternidade. E isso inclui aqueles que parecem mais distantes de Deus. O colega de trabalho que vive criticando a fé, o familiar que se afastou da igreja, o amigo que está perdido em meio às dúvidas. Você já pensou que Deus pode estar te usando para ser a ponte entre Ele e essas pessoas? E aqui está um ponto crucial. A evangelização não é apenas falar, mas viver. Em 1 Pedro 3,15, somos exortados a estar sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Isso significa que nossa vida deve ser um testemunho vivo do poder de Cristo. As pessoas precisam ver a diferença que Ele faz em nós antes de ouvirem o que temos a dizer. E você, como tem sido um exemplo de fé no seu dia a dia? Suas ações têm refletido o amor e a graça de Deus? Enquanto o Evangelho se espalha, os sinais dos tempos se intensificam. Cada nação alcançada, cada coração transformado, é mais um passo no cumprimento do plano de Deus. E isso nos lembra de que o tempo é curto. Em João 9,4, Jesus diz: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A hora de agir é agora. E você está disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem da salvação? Imagine um mundo onde não há mais guerras, onde a justiça reina e a natureza vive em perfeita harmonia. Esse não é um sonho distante, mas uma promessa bíblica que se cumprirá durante o reino milenar de Cristo. Em Apocalipse 24:6, lemos sobre esse período de 1000 anos em que Jesus reinará na terra, trazendo paz e restauração como nunca antes vistas. Será um tempo em que as feridas da humanidade serão curadas e a criação, que hoje geme sob os efeitos do pecado, Romanos 8:23, será renovada.
E você já parou para pensar como será viver nessa era de plenitude? Durante o reino milenar, a justiça de Deus será estabelecida de forma tangível. Isaías 11:4 descreve Cristo como aquele que julgará com justiça os necessitados e decidirá com equidade em favor dos pobres. Não haverá mais corrupção, opressão ou desigualdade. Líderes humanos falham, mas o governo de Cristo será perfeito. Imagine um mundo onde as decisões são tomadas com sabedoria divina, onde os recursos são distribuídos com equidade e onde o bem comum é prioridade. E você, como tem lidado com a injustiça ao seu redor? Enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a refletir a justiça de Deus em nossas ações. Mas a paz do reino milenar não será apenas política ou social. Será também ecológica. Em Isaías 11:6-9, o profeta pinta um quadro maravilhoso. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. A terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. A natureza, que hoje sofre com a degradação causada pelo pecado, será restaurada à sua glória original. Animais, que antes eram predadores, viverão em harmonia, e a terra será um lugar de beleza e equilíbrio. E você, como tem cuidado da criação que Deus te confiou? Enquanto aguardamos a renovação completa, somos chamados a ser mordomos responsáveis do meio ambiente. E não podemos esquecer que o reino milenar será um tempo de pleno conhecimento de Deus. Em Jeremias 31:34, o Senhor promete: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. A presença de Cristo será tão evidente que não haverá espaço para dúvidas ou idolatrias. As nações se curvarão diante dele e a adoração será universal. E você, como tem buscado conhecer a Deus hoje? Enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a nos aprofundar no relacionamento com Ele, através da oração, da meditação na palavra e da comunhão com outros crentes. Por fim, o reino milenar será um prelúdio para a eternidade. Após os 1000 anos, Satanás será definitivamente derrotado e a Nova Jerusalém descerá dos céus. Apocalipse. Mas enquanto isso não acontece, o reino milenar nos dá um vislumbre do que Deus preparou para nós. É um lembrete de que, por mais caótico que o mundo pareça agora, há um futuro glorioso esperando por aqueles que permanecem fiéis. E você, está vivendo na expectativa desse futuro? Você já parou para pensar que cada escolha que fazemos, por menor que pareça, tem um impacto que ecoa na eternidade? A Bíblia nos alerta que nossas decisões não se limitam ao aqui e agora. Elas têm consequências que vão muito além desta vida. Em Gálatas 6:7 está escrito: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso significa que cada ação, cada palavra, cada pensamento é como uma semente plantada, e um dia colheremos os frutos dessas escolhas. E você, o que tem plantado? A eternidade não é um conceito abstrato, é uma realidade que começa a ser construída hoje. Em Mateus 25:46, Jesus fala sobre 2 destinos eternos, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A diferença entre esses 2 caminhos não é determinada por acaso, mas pelas escolhas que fazemos em relação a Cristo. Aceitar ou rejeitar a salvação que Ele oferece é a decisão mais importante que alguém pode tomar. E você, já fez essa escolha? Já entregou sua vida a Jesus, reconhecendo-o como seu Salvador e Senhor? Mas as consequências eternas não se limitam à salvação. Elas também envolvem como vivemos nossa fé. Em 1 Coríntios 3, 15, Paulo fala sobre o dia em que nossas obras serão testadas pelo fogo. Algumas resistirão e serão recompensadas, enquanto outras se queimarão como palha. Isso não afeta a nossa salvação, mas impacta a nossa recompensa eterna. E você, como tem construído sua vida espiritual? Tem investido em obras que glorificam a Deus e abençoam o próximo, ou tem se distraído com coisas passageiras? E não podemos esquecer que nossas escolhas também afetam aqueles ao nosso redor. Em Josué 24:15, o líder israelita declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão não apenas moldou o destino dele, mas também de sua família. Da mesma forma, nossas escolhas espirituais têm o poder de influenciar gerações. E você, que legado está deixando para seus filhos, amigos e comunidade? Suas escolhas têm apontado outros para Cristo, ou têm sido um obstáculo para que eles conheçam a verdade? Imagine um lugar onde não há mais lágrimas, dor ou sofrimento. Um lugar onde a morte foi vencida e a tristeza não tem vez.
Essa é a promessa da Nova Jerusalém, a cidade celestial que descerá dos céus após o juízo final. Em Apocalipse 21, 1-4, João descreve essa nova realidade. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E você já parou para pensar como será viver em um lugar tão glorioso? A Nova Jerusalém não é apenas um símbolo de esperança, é a concretização do plano redentor de Deus. Em Apocalipse 21:2, ela é descrita como uma noiva adornada para o seu marido, representando a união perfeita entre Cristo e sua igreja. Essa imagem nos lembra de que a Nova Jerusalém não é apenas um lugar, mas um estado de plenitude e comunhão com Deus. E você, como tem se preparado para esse encontro? Tem cultivado um relacionamento íntimo com o Senhor ou tem se distraído com as coisas passageiras deste mundo? E a beleza da Nova Jerusalém é indescritível. Em Apocalipse 21, 18 e 21, João tenta descrevê-la com palavras humanas. Muros de jaspe, ruas de ouro puro, portões de pérola. Mas no fim ele reconhece que a glória da cidade supera qualquer descrição. Isso porque a Nova Jerusalém não foi feita por mãos humanas. Foi preparada pelo próprio Deus. E você já se permitiu sonhar com essa realidade? Já imaginou caminhar pelas ruas de ouro, adorando ao Senhor face a face? Mas a Nova Jerusalém não é apenas sobre beleza, é sobre justiça e santidade. Em Apocalipse 21, 27, lemos que nela nunca entrará coisa alguma impura, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso nos lembra de que a entrada na cidade celestial não é automática. Depende de nossa resposta ao chamado de Cristo. E você, já garantiu seu lugar no livro da vida? Já aceitou a salvação que Jesus oferece? Enquanto aguardamos esse dia glorioso, somos chamados a viver como cidadãos da Nova Jerusalém. Em Filipenses 3:20, Paulo nos lembra: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso significa que, mesmo enquanto vivemos nesta terra, nossa identidade e esperança estão no céu. E você, como tem vivido essa dualidade? Tem se agarrado às promessas de Deus, mesmo em meio às lutas e desafios desta vida? E aí, você está pronto para encarar o fim? Se este vídeo tocou seu coração, deixe um comentário dizendo: estou vigilante. Compartilhe sua opinião. O que mais te surpreendeu sobre a volta de Jesus? Sua resposta pode inspirar outros a buscarem a Deus. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Até logo, e lembre-se, Cristo está próximo. Esteja pronto.